Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas e vamos ver agora o conceito de eletronegatividade. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos do conceito de eletronegatividade, vamos fazer como a gente sempre tem feito. Vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 23 e estamos investigando as características da eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já vimos os cientistas importantes, os orbitais, e estamos estudando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Em aulas anteriores, nós já vimos os fundamentos da distribuição eletrônica, os números quânticos, e estamos investigando agora a tabela periódica. Em aulas futuras, veremos a formação de íons e dentro da formação de íons veremos as ligações químicas. Dentro do assunto tabela periódica, nós já vimos aspectos históricos e estamos investigando agora os aspectos gerais da tabela periódica. Dentro desse assunto, nós já estudamos a estrutura moderna da tabela, a determinação de período e família, e estamos vendo agora as propriedades periódicas. Em aulas futuras, veremos as propriedades aperiódicas e as características dos elementos químicos. Dentro das propriedades periódicas, nós temos as propriedades periódicas químicas e as propriedades periódicas físicas. Nós estamos estudando as propriedades periódicas químicas. E dentro desse assunto, nós teremos o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, a eletroafinidade e a energia de ionização. Nessa aula investigaremos a eletronegatividade. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar do conceito de eletronegatividade. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas passadas. Nessa aula, vamos voltar a nossa atenção para a propriedade periódica química eletronegatividade. Vamos começar pelo conceito. Representa a força com que um átomo puxa elétrons para perto de si quando este estabelece uma ligação química com outro átomo. Vamos dar uma olhada na variação dessa propriedade na tabela periódica. Na família, a eletronegatividade é uma grandeza inversamente proporcional ao raio atômico. Portanto, essa propriedade aumenta de baixo para cima na família. No período, por ser inversamente proporcional ao raio atômico, no período a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Aqui um conceito bem importante de você lembrar. A eletronegatividade é uma propriedade associada ao estabelecimento de uma ligação química entre dois átomos. Portanto, não faz sentido associar essa propriedade aos gases nobres, porque os gases nobres, via de regra, não estabelecem ligações químicas com outros átomos. Tudo bem? Dá uma olhada agora nessa ilustração da tabela periódica para a gente verificar a variação da eletronegatividade. E a tabela, eu vou deixar de fora também a família dos gases nobres, e como a eletronegatividade é uma grandeza inversamente proporcional ao raio atômico, na família a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. E nos períodos, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Eu coloquei aqui a escala decrescente de eletronegatividade. Nós temos o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, seguido pelo oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Muito bem, o conceito de eletronegatividade será muito importante para nós em aulas futuras, quando estivermos tratando da polaridade de ligações químicas. Por isso, eu quero te mostrar uma frase bem simples que vai te ajudar a memorizar com mais facilidade a ordem decrescente de eletronegatividade dos elementos químicos. Vem comigo. A frase é a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital.
Perceba que no início de cada uma das palavras está o símbolo do elemento químico na fila de eletronegatividade. Se você conhece uma outra frase que ajuda a memorizar a ordem decrescente de eletronegatividade dos elementos químicos, coloque ela aqui nos comentários. Agora, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado do exercício. Analise as proposições abaixo a respeito da eletronegatividade. Em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. Os elementos que tendem a perder elétrons apresentam um valor de eletronegatividade superior em comparação àqueles elementos que tendem a receber elétrons. Essa proposição está falsa, porque os elementos que tendem a perder elétrons apresentam caráter metálico e os metais têm baixa eletronegatividade, ao contrário daqueles elementos que tendem a receber elétrons, que são os não metais, que têm alta eletronegatividade. Portanto, essa frase está invertida. Deveria ser: os elementos que tendem a perder elétrons apresentam um valor de eletronegatividade inferior em comparação àqueles elementos que tendem a receber elétrons. Segunda proposição. Os gases nobres já se encontram quimicamente estáveis na natureza, por isso não realizam ligações químicas. Por isso, podemos afirmar que não faz sentido tratarmos de eletronegatividade para esses elementos. Essa proposição está correta. Terceira proposição. As propriedades periódicas do raio atômico e da eletronegatividade são inversamente proporcionais. Assim, quanto maior o raio atômico de um elemento, menor será sua eletronegatividade. Essa proposição também está correta. Quarta proposição. Os elementos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Isso implica afirmarmos que os elementos de um mesmo período apresentam os mesmos valores de eletronegatividade. Essa proposição está falsa, porque os elementos de um mesmo período que estão à esquerda apresentam raio atômico maior, portanto, apresentam eletronegatividade menor. Os elementos de um mesmo período apresentam eletronegatividade diferentes entre si. Quinta proposição. Os elementos que apresentam os menores valores de eletronegatividade encontram-se no centro da tabela e pertencem aos elementos do bloco dos metais de transição externa. Essa proposição também está falsa, porque os elementos que apresentam os menores valores de eletronegatividade encontram-se no canto inferior esquerdo da tabela periódica. Portanto, com isso, nós teremos apenas duas proposições corretas. O gabarito está na letra B. Muito bom! Nessa aula você conheceu o conceito de eletronegatividade. Lembre-se, esse conceito será muito importante para nós em aulas futuras, quando estivermos tratando da polaridade de ligações químicas. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas dos elementos químicos e vamos ver o conceito de eletropositividade. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!